Aluno do curso de atualização de mototáxi, seja bem-vindo à nossa aula 10, transporte de pessoas. Nessa aula veremos equipamentos obrigatórios, verificação e manutenção do veículo e segurança no embarque e desembarque. Transporte de pessoas. A resolução regulamenta que para exercer a profissão de mototáxi, quando autorizado pelo poder concedente, as motocicletas ou motonetas deverão ser registradas pelos órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal na categoria aluguel, atendendo ao disposto no artigo 135 do CTB e legislação complementar. Os equipamentos obrigatórios exigidos para os veículos exercerem essas atividades são: 1. Dispositivo de proteção para pernas e motor em caso de tombamento do veículo fixado em sua estrutura, obedecidas as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação. E inciso 2, dispositivo aparador de linha fixado no guidão do veículo. E inciso 3, dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado, podendo ser: letra B, alças metálicas traseira e laterais quando da realização do transporte de passageiros. O veículo poderá ser utilizado alternadamente para o transporte de passageiros ou cargas, independente da espécie na qual esteja registrado, desde que, quando da prestação do serviço, esteja equipado com o dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado, sendo proibido o transporte simultâneo de passageiros e cargas. Exercício da atividade. Os veículos destinados a essas profissões devem submeter-se à inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Para o exercício das atividades previstas na resolução, o condutor deve ter no mínimo 21 anos de idade, possuir habilitação na categoria A por pelo menos 2 anos, na forma do artigo 147 do CTB, ser aprovado em curso especializado na forma regulamentada pelo CONTRAN e estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorefletivos. Durante a condução dos veículos de transporte remunerado, o condutor e o passageiro devem utilizar capacete motociclístico com viseira ou óculos de proteção, nos termos de regulamentação específica do CONTRAN, dotado de dispositivos retrorefletivos. Infrações e penalidades. O descumprimento do disposto na resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. São elas: artigo 231, inciso 8. Prestação do serviço de motofrete ou mototáxi em veículo que não esteja registrado na categoria aluguel. Artigo 232. Condutor prestando serviço de motofrete ou mototáxi sem comprovação de aprovação em curso especializado na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 244, inciso 1. Condutor prestando serviço de motofrete ou mototáxi sem utilizar o colete refletivo ou com ele encoberto. Artigo 244, inciso 8, letra C. Prestação do serviço de motofrete ou mototáxi transportando carga incompatível. Artigo 244, inciso 9, letra A. Prestação do serviço de motofrete ou mototáxi sem os dispositivos obrigatórios descritos no artigo 3º da resolução. E artigo 244, inciso 9, letra B, prestação do serviço de motofrete ou mototáxi sem autorização emitida pelo poder concedente ou sem submeter-se à inspeção semestral. As situações infracionais descritas acima não afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no CTB. Os municípios que regulamentarem a prestação de serviços de mototáxi devem fazê-lo em legislação própria, atendendo, no mínimo, ao disposto na Resolução 943 de 2022 CONTRAN, podendo estabelecer normas complementares conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários dos serviços, na forma do disposto no artigo 107 do CTB.
Verificação e manutenção permanentes do veículo para pilotagem segura no transporte de pessoas. Manutenção. O proprietário, o condutor responsável pelo veículo, deve realizar a manutenção de seu veículo e verificar se o mesmo se encontra em condições de circulação, com o intuito de evitar os sinistros de trânsito. Fazer a manutenção é muito mais econômico porque aumenta a vida útil das peças e dos equipamentos e evita que os problemas já existentes se agravem. Muitos proprietários, condutores, só se preocupam e se lembram de consertar o veículo quando ele começa a dar um problema ou um defeito. Manutenção preventiva. É a manutenção realizada dentro de um cronograma de quilometragem rodada e ou tempo, com o intuito de verificar o estado do veículo. É considerada um procedimento mais barato e garantido, ou seja, corrigir os defeitos antes que eles se mostrem ou que eles levem a outros defeitos como consequência. Muitas das vezes, uma peça que não foi manutenida na época correta se danifica e deixa de desempenhar sua função, sobrecarregando outras peças e as danificando também. Um motociclista profissional responsável com a manutenção de seu veículo segue as recomendações e o plano de revisões e manutenção propostos pelo fabricante. Faz as substituições das peças de desgaste normais nos prazos corretos antes que os problemas se manifestem. Utiliza somente produtos recomendados e peças originais dentro das especificações. Realiza o checklist antes de sair de casa e pegar a estrada. Acompanha a performance de seu veículo e a qualquer sinal de irregularidade leva a uma oficina autorizada. Além da prática da manutenção preventiva, temos a outra prática que é a da verificação diária. Essa prática assegura uma melhor conservação da motocicleta e ajuda a manter as peças e acessórios em bom estado. Vamos descrever de forma simples quais são e como fazer essa verificação. Pneus. Calibragem. Siga as recomendações do fabricante do veículo, constantes no manual, observando a situação de carga, vazio ou carga máxima. Pneus com pressão incorreta, murchos, têm sua vida útil diminuída, prejudicam a estabilidade, aumentam o consumo de combustível e reduzem a aderência ao piso molhado. Desgaste. Devem ter sulcos de no mínimo 1,6 mm de profundidade. A função dos sulcos é permitir o escoamento da água para garantir perfeita aderência ao piso e a segurança em caso de piso molhado. Deformações na carcaça. Veja se os pneus não têm bolhas ou cortes. Essas deformações podem causar um estouro ou uma rápida perda de pressão. Sempre que passar com os pneus em um buraco na via, faça uma verificação visual, observando cortes e bolhas laterais, além de pontos de deformação na roda que possam causar aumento no espaçamento entre a roda e o pneu. Dimensões irregulares. Não use pneus de modelo ou dimensões diferentes das recomendadas pelo fabricante, para não reduzir a estabilidade e desgastar outros componentes da suspensão. Rodas. Aros amassados devem ser substituídos. Observar se os raios estão tensionados ou se há raio quebrado, amassado ou danificado. Folgas de alavancas e pedais. Alavanca do freio. Se a folga da alavanca do freio está entre 10 a 20 milímetros. Pedal do freio. Se a distância que o pedal do freio percorre até o início do contato das lonas está na medida certa, entre 20 a 30 milímetros. Folga do manete. Se a folga do manete da embreagem está regulada entre 10 a 15 milímetros. Cabos. Cabo da embreagem e do acelerador. Verificar se os cabos da embreagem e acelerador estão em bom estado. Eles não poderão estar desfiando, muito menos sem a sua proteção, que é a capa de plástico. Parte elétrica. Equipamentos. Verificar o funcionamento correto do farol, setas, lanterna traseira, luz de freios, buzina, dos instrumentos do painel e condições da bateria. Amortecedores. Garfo. Verificar as condições do garfo. Pressione-os com o guidão. Perceba se existe som metálico e vazamento de óleo.
Observe se o guidão retorna à posição original. Transmissão. Corrente de transmissão. Apoiar a moto no cavalete central com o motor desligado. Mover a corrente para cima. A folga deverá ser de 20 mm. Ajustar a folga da corrente, guiando-se pela escala existente nas extremidades do braço oscilante. Verificar se não há pinos frouxos, elos presos ou danificados e desgastes excessivos. Lubrificar sempre a corrente. Substituir o conjunto todo, corrente, coroa e pinhão, sempre que necessário. Segurança no embarque e no desembarque. O embarque e o desembarque na motocicleta é um momento importante. Existem ações que ocorrem antes do início e após o término da corrida que obrigam o motociclista a agir com bastante cautela, atenção e sem pressa. Para início de conversa, o local escolhido deve ser um que oportunize todas as ações que demandam esse momento. As ações que ocorrerão, além do embarque e o desembarque, são: antes do embarque, apresentação do profissional, explicação de como funciona o serviço prestado, determinação do local e trajeto sem deixar dúvida. Há a necessidade de busca no mapa pelo melhor caminho? Combinação dos valores a serem pagos pelo serviço. Dicas rápidas de circulação em motocicleta, para aqueles que nunca andaram de moto. Colocação do capacete. Após o embarque, acerto dos valores acordados pelo serviço, retirada de qualquer dúvida pelo passageiro, entrega do cartão de visita. Escolha do local. Observe que para realizar todas essas ações, o local não pode ser um local sem segurança para o motociclista profissional, para o passageiro, nem para o veículo. E não é só o local. Todas essas ações requerem um tempo precioso e necessário. Então, partindo do pressuposto que o motociclista profissional vai priorizar esse momento, vamos às atitudes corretas para o embarque e desembarque do passageiro. O motociclista deve estar atento à segurança, como já foi dito, evitando possíveis sinistros, e para que isso não ocorra, ele deverá: 1. Pare em um lugar seguro e permitido pelas regras e normas de trânsito e junto à guia da calçada. 2. Pare e desça da motocicleta ao chegar no ponto de embarque. 3. Retire seu capacete para o diálogo com o cliente. Ele precisa confiar no seu serviço. Mostrar o rosto, além de sinal de educação, é sinal de respeito e confiança. 4. Auxilie a colocação do capacete no cliente. Ensine o afivelamento da jugular antes de subir na motocicleta. 5. Explique ao passageiro a obrigatoriedade dele manter a viseira fechada, conforme previsto no artigo 244, inciso 11. 6. Peça para que ele acomode corretamente mochila, bolsa ou outro objeto que porventura esteja carregando. 7. Peça para que ele espere você subir na motocicleta e se posicionar corretamente para que, somente após o seu comando, ele suba na motocicleta. 8. Ajuste os estribos de apoio dos pés do passageiro. 9. Ligue a motocicleta e só após estiver equilibrado com os dois pés firmados no solo, solicite para que ele suba. 10. Cuidado no embarque de idosos, crianças, gestantes e pessoas com deficiência, pois eles dependem de maior atenção. 11. Somente saia após ter a certeza de que o passageiro já embarcou e está seguro. Durante o desembarque, pare a motocicleta no local solicitado pelo cliente, desde que seja permitido por lei. Na chegada ao local, evite freadas bruscas ou movimentos que causem o desconforto ao cliente. Desça da motocicleta para finalizar o serviço, como já dissemos anteriormente. Não saia rápido sem confirmar o desembarque, pois o passageiro poderá cair. Realize o desembarque sempre pelo lado da calçada. Preste especial atenção durante o desembarque de idosos, crianças, pessoas com deficiência e gestantes. Dicas ao cliente antes do deslocamento. Obediência a algumas regras e normas de circulação direcionadas ao passageiro, como, por exemplo, o afivelamento correto do capacete e a utilização da viseira baixada durante o percurso.
Não subir e nem descer da moto sem prévio conhecimento do condutor. Confirme se os estribos já estão bem ajustados. Obrigatoriedade do passageiro se segurar firmemente as alças laterais da motocicleta ou as alças do colete, caso seu colete possua alças. Evite realizar movimentos bruscos. Evitar olhar para o que você, piloto, faz, o painel da moto ou para as laterais. O correto posicionamento do passageiro é olhando para a frente. Não colocar os pés no chão quando das paradas momentâneas da motocicleta. Manter a atenção nas freadas, evitando que o corpo do passageiro se desloque no banco para frente e para trás e que o capacete fique batendo no capacete do piloto. Manter as mãos firmes nas alças para evitar a ação do corpo descrita no item anterior. Manter as pernas firmes e em contato com as pernas do piloto, evitando deslocamentos laterais. Em caso de chuva, alta velocidade ou vento forte, o passageiro deve aproximar-se o máximo do condutor. Nas curvas, realizar os mesmos movimentos que o piloto, sendo sombra dele, evitando ficar ereto na motocicleta. Não olhar para o chão. Fechamos então com essas dicas a nossa aula 10. Próxima aula, aula 11, continuamos com esse assunto sobre transporte de pessoas. Finalizando então o nosso curso com a nossa última aula, aula 11. Aguardo vocês, um grande abraço e até a próxima aula.